Daniel 5. Muitos anos depois, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que seu antecessor Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém. Queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram as taças de ouro do templo à casa de Deus em Jerusalém, e o rei e seus nobres, suas esposas e concubinas beberam nelas. Enquanto tomavam o vinho, louvavam seus ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, viram dedos de mão humana escreverem no reboco da parede do palácio real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia, e seu rosto ficou pálido de medo. Seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. Disse aos sábios da Babilônia: quem conseguir ler esta inscrição e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Ele se tornará o terceiro em importância em meu reino. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição, nem dizer o que ela significava. O rei ficou muito assustado, e seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram abalados. A rainha-mãe soube do que estava acontecendo ao rei e seus nobres e foi depressa à sala de banquetes. Disse ela a Belsazar: que o rei viva para sempre. Não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento e sabedoria como a dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel, e ele lhe dirá o que significa a inscrição. Daniel foi levado à presença do rei, que lhe perguntou: você é o Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor? Soube que o espírito dos deuses está em você e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Meus sábios e encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significam, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e disser o que significam, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Daniel respondeu ao rei: guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Ó rei, Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra a seu antecessor Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, foi tirado de seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano. Sua mente se tornou como a de um animal, e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Ó Belsazar, o Senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho nessas taças enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E este é o significado das palavras:
Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou o seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Daniel 6. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas, na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e lembraram ele da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando num modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o senhor sabe, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo! O Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei.
O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões junto com suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Daniel 7. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isto que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então, saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as 2 patas traseiras, como um ser humano, e lhe foi dada a mente humana. Então eu vi a segunda besta, e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. Em seguida, surgiu a terceira besta, que se parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças, e lhe foi dada grande autoridade. Então, em minha visão, naquela noite, vi uma 4ª besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos e o ancião de dias se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo, com rodas de chamas ardentes, e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Fiquei olhando até que a 4ª besta foi morta, e seu corpo destruído e lançado no fogo. Então foi tirada a autoridade das outras 3 bestas, mas elas tiveram permissão de viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens no céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo o que tinha visto, e minhas visões me aterrorizaram. Por isso aproximei-me de um dos que estavam em pé junto ao trono e perguntei o que tudo aquilo significava. Ele explicou: essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão da terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo, e eles dominarão para todo sempre. Então eu quis saber o verdadeiro significado da 4ª besta, tão diferente das demais e tão aterrorizante. Ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garras de bronze e esmagado os restos com os pés.
Também quis saber sobre os 10 chifres em sua cabeça e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou 3 dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava, até que o ancião, o Altíssimo, veio e pronunciou a sentença em favor de seu povo santo. Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. Depois ele me disse: a quarta besta é o quarto reino que dominará a terra e será diferente de todos os outros. Devorará o mundo inteiro, pisoteará e esmagará tudo que estiver em seu caminho. Seus 10 chifres são 10 reis que governarão esse império. Então surgirá outro rei, diferente dos 10, que subjugará 3 reis. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Contudo, o tribunal o julgará. Todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Assim terminou a visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos, e meu rosto ficou pálido de medo, mas não contei essas coisas a ninguém. Daniel 8. Durante o 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, depois da primeira. Nessa visão, eu estava na fortaleza de Suzã, na província de Elão, em pé junto ao rio Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro com 2 chifres compridos, em pé junto ao rio. Um dos chifres era mais comprido que o outro, embora tivesse crescido depois do outro. O carneiro dava chifradas em tudo em seu caminho para o oeste, para o norte e para o sul, e ninguém conseguia detê-lo nem ajudar suas vítimas. Ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Enquanto eu observava, de repente um bode surgiu do oeste e atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou o chão. Esse bode, que tinha um chifre enorme entre os olhos, foi na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto em pé junto ao rio e avançou sobre ele cheio de fúria. O bode atacou o carneiro furiosamente e o atingiu com um golpe que quebrou seus 2 chifres. O carneiro ficou sem forças para resistir, e o bode o derrubou e o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do poder do bode. O bode se tornou muito poderoso, mas no auge de seu poder, seu grande chifre foi quebrado. No lugar dele, nasceram 4 chifres proeminentes que apontavam para as 4 direções da terra. Então, de um dos chifres proeminentes surgiu um pequeno chifre, cujo poder se tornou muito grande. Estendeu-se para o sul e para o leste em direção à terra gloriosa. Seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial, lançou à terra alguns do exército e algumas das estrelas e os pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial e ao suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e destruir seu templo. Ao exército celestial não foi permitido reagir a essa rebelião. Portanto, o sacrifício diário foi interrompido e a verdade derrotada. O chifre teve êxito em tudo que fez. Então ouvi 2 seres santos conversando entre si. Um deles perguntou: quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião que causa profanação impedirá os sacrifícios diários? Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? O outro respondeu: levará 2.300 tardes e manhãs. Então o templo será restaurado. Enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado dessa visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim, e ouvi uma voz humana, vinda do rio Ulai, gritar: Gabriel, explique a este homem o significado da visão. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão e ele disse: Filho do homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim.
Enquanto ele falava, desmaiei e caí com o rosto no chão. Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar em pé. Então ele disse: Estou aqui para lhe contar o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois aquilo que você viu se refere ao fim dos tempos. O carneiro com 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o rei da Grécia, e o grande chifre entre os olhos dele representa o primeiro rei do Império Grego. Os 4 chifres proeminentes que apareceram no lugar do chifre grande mostram que o Império Grego se dividirá em 4 reinos, mas nenhum deles será tão grande quanto o primeiro. No final de seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre de intrigas. Ele se tornará muito forte, mas não por seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo que fizer. Destruirá líderes poderosos e devastará o povo santo. Será um mestre do engano e se tornará arrogante. Destruirá muitos sem aviso. Chegará a enfrentar na batalha o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por força humana. Essa visão das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos só ocorrerão depois de muito tempo. Então eu, Daniel, fiquei abatido e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a tratar dos negócios do rei, mas a visão me deixou muito perturbado e não consegui entendê-la.